Variáveis também são um conceito muito importante na programação, certo? Então, se começarmos em 4.000 e depois diminuirmos 1 e assim continua descendo dessa forma. Variáveis também são um conceito muito importante na programação. Então, vamos ver o que elas fazem. Gostaria de começar mostrando um exemplo que você talvez já tenha visto em clipes anteriores. Este é um pedômetro que basicamente conta quantos passos você deu, certo? Então, o jeito que funciona é que toda vez que eu o sacudo, ou, apenas simulando que estou andando, certo? Eu posso fazer isso toda vez que ando, você ouve bip. Toda vez que ele apita, ele conta, certo? E mostra o número de passos que eu dei na tela. Então, agora está em 4, sacudo mais um pouco, vai para 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Então, como ele conta? É aí que as variáveis são úteis. Vamos dar uma olhada no programa que faz este exemplo funcionar. Certo, então o programa completo está mostrado aqui na tela. Mas eu vou te ajudar a dissecar e entender cada componente dele. Certo, então começamos usando o bloco de comando que diz definir contador como 0. Esse é um bloco que define uma variável. Ok, então o nome da variável é contador. Agora você precisa criar variáveis, elas não existem automaticamente. A forma de criar uma variável é indo até o bloco de comando de variáveis e lá dentro há um botão que diz criar variável. Então, quando você clica nisso, pode dar o nome que quiser para a nova variável. Certo, vou cancelar por enquanto, porque já temos a variável necessária para este exemplo. Então, a variável se chama contador. Quando você cria uma variável, você obtém duas coisas. Uma delas é um bloco que você pode usar no seu código para ler o valor dessa variável. Então, sempre que eu usar esse bloco, ele vai retornar o valor desse contador, ou seja, quantos passos eu dei. E vamos usar isso para exibir na tela, certo? Aqui está o bloco, mostrar número contador, mas vamos chegar nisso depois. Certo, então a segunda coisa que você tem são blocos para definir ou alterar esse valor. Então, o que você faz com o definir? Se você olhar para o programa, é isso. Na verdade, é o primeiro bloco sobre o qual estávamos falando, certo? Basicamente, o que esse bloco faz é definir o valor inicial desse contador. Então, agora eu defini como 0, para saber que ele começa a contar do 0. Agora, pode haver situações em que você queira começar a contar de um número diferente. Vamos supor, por exemplo, que de manhã você já tenha caminhado 4.000 passos e à tarde queira continuar contando a partir desse número. Nesse caso, você mudaria o valor inicial de 0 para 4.000. É para isso que serve. Certo, então vamos continuar. Em seguida, eu tenho um loop, faça para sempre, certo? Basicamente, isso serve para checar as condições e executar sua função para sempre, certo? Ou seja, ele continua verificando e rodando. Basicamente, esse pedômetro vai funcionar indefinidamente. Toda vez que eu sacudir, ele vai continuar aumentando o valor, nunca para. E isso acontece porque eu uso o bloco para sempre. Certo, então dentro do para sempre eu tenho um se. Certo, então o que esse comando faz é detectar quando eu caminho. E a forma como ele detecta é utilizando o acelerômetro embutido. Então toda vez que eu faço isso, há uma aceleração que esse pequeno sensor detecta. Ok, então vamos precisar ler um valor, o valor da aceleração desse sensor. A maneira de fazer isso é ir até a categoria de entrada e então escolher aceleração. E lá você verá um bloco chamado obter aceleração em. A XBTZ para escolher os eixos. Então, o acelerômetro pode medir a aceleração em 3 eixos. Se você apontar o GoGoWord para você, o eixo X é nesta direção, basicamente o horizonte. Portanto, se houver movimento nessa direção, você vai querer usar o valor de X. Isto é o eixo vertical, certo? Então ele vai assim, e é isso que você quer, certo? Então meu código usa it, então é basicamente assim que estou detectando o movimento dessa maneira. Se eu me mover para o lado assim, ele não detecta. E o eixo Z é basicamente o que sai da tela desse jeito. Ok,
Então, neste caso, usaremos o eixo y. E meu código diz, se a aceleração for maior que 30, de onde tirei 30? Bem, se você tem conhecimento básico de física, saberia que a força G é 9,8, então esse é mais ou menos o parâmetro das coisas. Mas isso é tentativa e erro. Eu tentei 20 e não funcionou muito bem nesse caso. Então, aumentei para 30 e funcionou. Você talvez precise ajustar um pouco esse valor para que funcione no seu caso. De qualquer forma, então temos o comando if que detecta sempre que há um passo. Agora, vamos dar uma olhada dentro do if. Então, o que ele faz a cada passo? A primeira coisa é que ele altera o contador. De novo, essa é a variável, certo? Então, ele altera a variável chamada contador em 1. Basicamente, ele está aumentando a variável. É isso que queremos, certo? Porque queremos que ele conte 1 a cada vez que damos um passo. Se você quiser diminuir o valor, pode colocar menos 1 aqui também. Então, talvez o seu pedômetro funcione ao contrário, né? Ou seja, você tem uma meta definida de querer caminhar 4.000 passos por dia e toda vez que você caminha, você quer diminuir esse valor para que, quando chegar a 0, você possa acionar uma mensagem de parabéns dizendo que, olha, você completou os 4.000 passos que definiu. Certo, então esse é o bloco de alteração de variável. E o resto é bem simples. O restante é que ele emite um bip uma vez. Por isso você ouve um bip toda vez que há um passo. O próximo ponto, como mencionei antes, é que ele mostra o valor da variável na tela embutida, e é isso que você vê nessa tela agora. O bloco mostrar número está na categoria de display embutido. Então você escolhe o bloco mostrar número dali e depois vai para variáveis e seleciona o nome da variável que deseja. E então você encaixa no slot que ele tem aqui, e é isso que temos no nosso código. Certo, então ele mostra o número e depois espera por meio segundo, 500 milissegundos. E isso é basicamente para evitar que o programa conte rápido demais. Ok, então essa é a estrutura do código. Espero que você sabe bem, vamos tentar isso, certo? Então, se começarmos em 4.000 e depois diminuirmos 1, baixamos esse código e vemos como ele vai funcionar de forma diferente. Certo, se você olhar para a tela, ele começa em 4.000, então no primeiro passo diminui para 3.999 e depois continua descendo assim. Ok. Espero que este exemplo mostre para você o poder das variáveis. É muito útil, você pode contar coisas, pode contar eventos e também pode verificar certas coisas usando variáveis. Então, experimente.